vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Olá, olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a esse cenário maravilhoso que eu já estava com saudade. Quem é que lembra desse cenário aqui nos primeiros episódios? É uma honra ter você aqui novamente, né? Nesse novo ciclo que a gente inicia, nessas novas pessoas que estão, e também figurinha repetida, sabe por quê? Porque o que é bom tem que ser repetido. E eu fico muito feliz. Então, antes de qualquer outra coisa, já peço que tu se inscreva no canal, coloca o teu like e encaminha esse episódio, porque tem muita coisa boa para acontecer. E hoje, como vocês já viram aí na vinheta, temos uma convidada, além como todas as outras também muito especial, mas ela já esteve aqui. No primeiro episódio, ela contou a história dela, contou como surgiu, o que foi acontecendo. Hoje também tem no bastidor aqui uma pessoa. Enfim, a gente vai conversando. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que com certeza todo mundo sente uma dificuldade, e ela vai mostrar aquele pulo do gato que ela fez para mostrar uma realidade diferente do negócio dela hoje. E vamos deixar de conversa, que agora a gente está aqui com doutora. Aí a pergunta que eu vou falar, doutora Tassiana Jucá, ou Tassiana Jucá empresária? Jaque, não deixa de ser doutora Tassiana, mas verdade. pode chamar de Tassiana Jucá, porque hoje eu estou mais empresária do que doutora. Pois é, isso mesmo. Porque hoje a gente não vai falar apenas de Tassi, né? Hoje a gente vai falar sobre negócios, e eu queria que você falasse um pouco do negócio em si. Mas queria falar um pouco sobre você, que seu marido está aqui. Franklin não vai precisar hoje ser citado virtualmente. Hoje ele está aqui. Qualquer coisa eu boto até o microfone, você só escuta a vozinha dele. Hoje Franklin está aqui, que é o parceiro de Tassi, né? Eles que estão juntos à história do negócio deles, que a gente vai entender o que foi que aconteceu aí, porque tem o quê, Tassi? Tu fosse uma das primeiras convidadas, nossa. E eu acho que tem o quê? Mais de ano, não Eu acho foi? que tem mais de um ano que eu vim. Mais de um ano, não foi? Acho que sim. E quando a gente fala de figurinha repetida, o que é bom tem que voltar. Obrigada. A terceira tem que pedir, pode pedir música no Fantástico. Obrigada, Jaque. E mais uma vez, um agradecimento aqui especial por esse convite. E é sempre bom conversar um pouquinho sobre a clínica contigo, que tu já tá ali por dentro de todos os nossos bastidores. Verdade. E aí é bom a gente abrir, a gente incentivar algumas pessoas, principalmente o pessoal da área da saúde, e a gente trazer um olhar diferente também. Então, agradeço mais uma vez. Tassi, eu lembro que foi dito, né, na época que a gente conversou. A gente falou sobre... Tassiana, na época, ela trabalhava como também funcionária pública, era prestadora de serviço. E ingressou no mercado de trabalho para empreender. E muita coisa modificou. Eu queria que Tassiana falasse o que mudou só um pouquinho, para a gente começar a falar sobre um tema que hoje eu quero que a gente fale sobre gestão. Porque como todo mundo sabe, necessariamente as empresas hoje precisam gerir, precisam entender como funciona o seu negócio. E a gente fala de modelo de negócio. E eu tenho que ter certeza que Tassiana
quando ela vai agora falar dessa nova modalidade dela, ela consegue falar não só mais com mais propriedade do que naquela época, porque naquela época tinha uma realidade. Quando eu digo isso, não é por experiência, não era porque você conseguiu vivenciar outra realidade em um outro local, que foi a imersão que vocês participaram, um grupo que vocês estão hoje, que trazem uma visão completamente diferente, né, Tássia? Então, me diz o que foi que mudou daquela época para cá. Quando eu vim, acho que realmente tem mais de um ano que eu vim aqui, a gente conversou muito sobre a Odonto Mais. E eu lembro que aqui, tu ainda deu uns spoilerzinhos. Vai ver. Já tava para mudar? Já tava para mudar. Só que assim, ainda tava nos bastidores. Tu ainda disse assim, vai vir mudança aí. Tá vendo? Tu ainda deu uns spoilers do que vinha. E aí foi isso, que aí a gente mudou a clínica, o que era Odonto Mais. Hoje é a Litos, que é uma clínica alto padrão, lá em Afogados em Gazeira. Que orgulho. Eu fico muito orgulhosa disso também. E um dos principais pontos que fizeram com que a gente mudasse foi estudar gestão, que é como você está dizendo. Principalmente quem é da área da saúde, Jaque. Médico, dentista, todo mundo que é da área da saúde, a gente sai muito focado só em clinicar. Só não, que isso já é muita coisa. Mas a gente não aprende gestão. E aí, como você falou, o grupo que eu participo, que é o Infinity, ele foi um grupo que eu entrei para aprender gestão. Então, ele é uma pós-graduação na parte de gestão e marketing odontológico. E aí, quando você entra, você abre a sua mente, porque é outro mundo. E aí, você começa a se ver como empresária. Entendeu? Que antes você só se vê como dentista. E se eu tenho uma clínica é uma empresa. Isso. Sendo ela uma clínica de uma cadeira, sendo ela uma clínica de 2 cadeiras, sendo ela com 2 funcionários, com 3, com 5, com 10, sendo só você, dentista, atendendo, é uma empresa. Uma empresa. E aí a gente tem que aprender a gerir dentro daquela nossa empresa. Coisa que 90% ou até 100% das pessoas da área da saúde não aprendem. E aí a virada de chave foi essa. Foi eu ter entendido isso e eu realmente começar a estudar e implementar dentro da empresa para a gente crescer. E realmente, tudo que eu aprendi, eu me esforcei para aplicar lá, eu e Franklin, eu me esforcei para aplicar lá e tudo fez diferença. Tudo fez diferença. E eu acredito muito que a gente aprende muito com os grandes. Sim. Então, a gente tem mentor, a gente tá perto de clínicas grandes, que a gente comece a pegar uma dica dali, um aprendizado daqui do outro lado. Porque a empresa você começa a aprender que são vários viés. A gente tem que aprender marketing, a gente tem que aprender a liderança, a gente tem que aprender posicionamento, a gente tem que aprender precificação, contabilidade, a gente tem que aprender todos esses viés. E aí sempre tem uma aresta que você precisa parar, sempre tem uma aresta que você precisa aprender mais. E a virada de chave é essa, é você pegar uma dessas arestas, estudar, implementar. Pegar outra, estudar, implementar. E cada uma dessas que você vai implementando dá um boom. Já dá um boom grande na sua empresa. Mas você tem que crescer a sua mentalidade também. Você tem que mudar essa ambiência também. Então, isso foi o fator principal para a gente ter mudado. Tássia, tem como tu me dizer em tempo? Né, data, não sei se por data, não sei se para ti tem como tu mensurar isso. De data, mas... mas, tipo, tem como tu mensurar, tipo, já que foi nesse momento que eu acho que foi necessário a gente dar esse passo, porque vocês fizeram um investimento, né? Como você colocou, vocês estão em um grande grupo, que eles são mentores, que claro que tem outros números aí que estão envolvidos com outras pessoas também que estão lá, que também cresceram também como vocês. E com certeza isso é um investimento. Quando foi que, tipo, vocês sentaram, você e Franklin, e disseram, eu acho que a gente precisa fazer isso. Por que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente está no nosso ambiente, a gente está aqui na nossa região. Quem vive experiências diferentes, se colocando em movimento para viver essas experiências, vai conseguir ter resultado. Porque é óbvio, se você muda o movimento, tem algum resultado diferente, como academia, exemplos de tudo. Mas quando a gente fala de decisão, porque a gente precisa ter aquilo consciente na nossa mente, tipo, caramba, eu preciso fazer isso. Teve algum momento como esse? Teve. Eu não sei se para a Franklin foi o mesmo momento, mas para mim foi esse momento. Há mais ou menos, acho que uns 2 anos e meio, anos atrás, já faz um tempinho, que a gente tinha uma equipe reduzida. Comprei a clínica, né? Eu comprei aqui no outro podcast eu contei, né? Que eu comprei a Odonto Mais. E a Odonto Mais, vamos falar em números mais ou menos, tá? Que eu não vou lembrar o número de cabeça, mas digamos que faturava 30k. Ano. 30k mês. 30k mês. E aí,
comecei a dar uma estudada, mas assim, muito por cima do que eu podia melhorar. Então, vamos captar paciente de um jeito diferente. Mas até então não tinha aumentado a equipe, estava com a mesma equipe, não tinha estudado, não estava no Infinity ainda. Mas já consegui sair de 30 para 60, já consegui dobrar faturamento. Porém, nessa questão de dobrar faturamento, a gente já ficou empolgado, entusiasmado. Só que aí chegou em um certo ponto que a gente passou, eu acho que mais de 6 meses, estagnado naquilo. Fazendo sempre algo, tentando fazer sempre algo novo, mas não saia do resultado. Isso, não saía. Por quê? Porque eu era leiga. Porque eu estava fazendo às cegas. Eu achava que eu sabia de uma coisa e fazia. Achava que sabia de outra. Vamos tentar isso, vamos tentar um plano de saúde, vamos tentar aquilo outro. Entendeu? Mas não tinha um direcionamento. Tá entendendo? E aí eu disse, não, tá errado. Tá errado, eu não sou essa bambambam. Eu não vou conseguir fazer sozinha. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás de quem saiba. E aí foi quando eu já sabia, né, que tinha esse curso que a gente faz, que é o Infinity, que antes a gente não começa com o Infinity, é um degrauzinho, sabe? A gente começa no curso, depois você é aprovado para ir para outro curso, e depois você é Infinity. A gente compra a praça, e a praça agora da região é nossa. E aí, Quando você fala de praça, é o pertencimento de usar aquele nome como representante daquele grupo na região? Isso, na região, isso, exatamente. E aí, participei de uma live. Eu disse, eu vou participar na live deles, para eu ver... Assistindo o grupo deles? O grupo deles, para eu ver se vale a pena. Me apaixonei. Me apaixonei, porque eu realmente comecei a me encontrar muito como gestora, sabe? Então, ali é meio que o que ele falou era o que eu precisava escutar. Aí, o investimento era bastante alto. E aí, vamos investir ou não? Isso sem conseguir saber, porque primeiramente acho que o capital para investir não tinha na hora. Nenhum, capital zero. Capital era, graças a Deus, o limite do cartão de crédito. O capital era esse, a Franco balançando a cabeça. Era esse, só que assim, é um tiro no escuro, que precisa de muita coragem. E esse tiro no escuro e eu não ter esse capital no início foi bom, porque aí eu me dediquei muito para eu ter resultado para poder pagar. Entendeu? Então, pronto. Aí, a partir daí, já comecei o curso, que até então não era o Infinity, é outro tipo de curso, como eu tô te dizendo, é um degrauzinho. E aí, a gente foi, degrau por fases, degrau, né? degrau por degrau, E aí, a gente foi vendo o negócio acontecer. E à medida que foi vendo o negócio acontecer, eu fui gostando cada vez mais. E aí, me aprofundando cada vez mais. Então, dali, aí a gente já faz outro curso, já assiste outra pessoa. Então, o Infinity dá todo aquele direcionamento, porque o Infinity, para quem não sabe, é um grupo de clínicas que passaram por todos esses treinamentos que eu estou dizendo, todo esse degrauzinho, e chegou lá no final, a gente é aprovado ou não para receber o selo, entendeu? Entendi. E aí, para a gente receber... É reconhecido. É reconhecido. E aí, para a gente receber o selo, a gente tem que ter um faturamento mínimo, a gente tem que ter um padrão de qualidade mínimo, a gente tem que ter uma estrutura mínima. Então, não é qualquer clínica que pode ser Infinity, entendeu? Tem que comprar a praça. E, graças a Deus, a gente passou por tudo isso. Tanto é que quando a gente entrou no Infinity, quando a gente entrou no curso deles, no Cessodonto, logo no começo, um ano a gente já montou a nova estrutura. Um ano a gente já montou a nova estrutura. Porém, é muito importante ser dita assim, já que aqui conheço muitas outras pessoas que fizeram também o curso e que não cresceram tão rápido e que não faturam tanto quanto a gente. Tiveram acesso às mesmas informações. Tiveram acesso às mesmas informações, aos mesmos mentores, mas cada pessoa lida de um jeito. Do mesmo jeito, teve gente que talvez faturou mais do que eu, mas cada pessoa está dentro de uma realidade, entendeu? Tem gente que está mais limitado, tem gente que tem mais medo. Eu sou realmente muito audaciosa, sabe? Eu meto a cara mesmo. E talvez isso tenha feito diferença da agilidade do nosso crescimento. É isso que eu ia perguntar. O que foi que Tassiana fez? Aí, no caso, eu falo com você como pessoa. Eu fiz isso, Jaque, porque além de eu ser audaciosa, eu tenho intencionalidade. Porque eu acredito que quando a gente faz um investimento alto, a gente tem que ser intencional nos resultados. Isso. Né? Então, eu preciso, sei lá, eu não tenho noção também, não precisa você falar, mas se você se sentir confortável também, mas já que ali o investimento era tão alto, eu precisava ter o ROI disso, né? Com certeza. Se eu não tiver o ROI disso, aí não vai acontecer nada. Mas isso é como aquele negócio, se você compra uma casa, você tem uma dívida, você tem que pagar. Então, o que é que eu tenho que fazer para ter esse retorno? Então, o que foi que Tassiana fez? Vale na sua visão, porque possa ser que para muitas pessoas seja justamente o quesito. Eita, eu nunca fiz isso. E para você seja muito simples.
Ô, Jaque, se a gente for falar na prática, assim, do que foi feito no Uma consultório, ação. uma ação, foram várias. Eu não consigo te dizer uma. Talvez se eu tivesse pego toda essa estrutura que a gente teve e tivesse feito uma ação, a gente não teria evoluído tão rápido. O que a gente fez foi abarcar todas essas arestas que eu disse antes, estudar e já começar a implementar. Foram também por exemplo, eu acredito também possa teve algum setor dentro do teu negócio Sim, que não existia, que sim. começou a existir? O setor comercial, sem dúvida. E aí, é outra coisa que também precisou eu ser, não ter medo, sabe? Eu ser audaciosa. Porque eu tive que contratar. E aí, uma das coisas que a gente aprende é isso. E agora eu aprendo, agora eu já sei e faço isso. Mas no começo foi a duras penas, de que eu primeiro tenho que contratar para depois crescer. É uma dica muito boa para quem quer crescer a empresa ou quem quer montar uma empresa. Às vezes a gente tem uma clínica odontológica, e aí o dentista é muito normal, ser o dentista, e eu tenho uma recepcionista que é recepcionista SB. Aí ela faz tudo. Aí você não consegue evoluir, contrata outra pessoa, treina outra pessoa. Existe muito medo, eu acredito, tá? De não conseguir desenvolver, não, mas de conseguir financeiramente. E eu tive esse medo já. Mas não é você só. É como você colocou, é acreditar no escuro. Isso. É acreditar no escuro. Mas se você acreditou no escuro, porque você acreditou primeiro em quem? Em você mesma. Em mim. E outra, Jaque, eu não tinha outra opção. Lá dentro da minha casa não tinha. Meu Deus, será que vai dar certo? Não que tinha dar. isso. Não Não existe plano A e plano B, né? Não, Só existe não tem plano A e plano B. Porque se não fosse para ter evoluído, eu não tinha perdido noite de sono estudando. Para o pessoal também não entender que é fácil, que é só. Que assim, eles dão as coisas, a gente. Não, a gente aprende, mas a gente tem que estudar, a gente tem que ir lá em planilha e colocar em planilha, a gente tem que ir no nosso sistema, alimentar sistema, para a gente começar a ver o negócio fluir, entendeu? E pronto, a questão do setor comercial. Eu comecei a estudar e ver que a gente precisava fazer marketing. Mas para fazer marketing, eu precisava de setor comercial. Esse setor comercial precisava estar treinado. Então, foi um planejamento reverso. A gente chama assim na odontologia. Um planejamento reverso. A gente planeja o que a gente quer no final, mas por onde é que eu tenho que começar? Primeiro, eu tenho que contratar. Como é que eu tenho que contratar? Eu tenho que contratar tais pessoas, as pessoas têm que ser desse jeito. Graças a Deus, as meninas que eu contratei na época até hoje estão comigo. Contratei, a pessoa tem que ter esse perfil. Para eu contratar, eu estudei como contratar. Então, tudo que eu digo a gente tem que sentar a bundinha na cadeira e tem que estudar. Depois, como é que eu tenho que treinar? Como é que eu vou fazer o treinamento com elas? Como é que eu vou incentivar elas? Aí, estudo, faço meu planejamento, pronto, boto em prática. Treinei todas elas. E agora, tão bem treinadas, tão fera, aí sim a gente investe no marketing. E aí a gente investindo no marketing, vai chegando mais paciente e a gente consegue ir evoluindo. Tem que trabalhar a essência primeiro de cada um, acredito. A parte maciça da venda em si, para depois começar. Porque quando a gente também fala em marketing, a gente fala em investimento e desembolso. Né? O tráfego em si, para poder começar a colocar. E você falou uma vez para mim, já que se for para investir pouco, nem invista. Não foi? Exatamente. Nem invista, porque a gente não consegue atingir nosso funil. Não sei se tu lembra que eu falei contigo do funil também. O que é um funil de vendas, O funil de vendas... O funil de vendas, a gente tem que saber exatamente fazer o cálculo, e aí cada empresa tem que ter o seu cálculo. No caso, eu tenho a minha, eu fiz o estudo da minha, e eu sei o meu cálculo, de quantos leads, o que são leads? São aquelas pessoas interessadas no nosso tratamento, entram em contato com a gente. Então, eu sei quantos leads eu preciso que chegue na minha clínica, para que eu venda tanto para eu atingir e bater minha meta. Então, tudo é baseado em meta. Então, para isso, eu sei o quanto que eu tenho que investir para chegar a X leads. Desses X leads, a gente tem uma meta de quantas pessoas as meninas têm que entrar em contato. E aí, para isso, é só entrar em contato? Não é. Porque tem muita gente que chega e diz assim, toma, Jaque, liga para essa pessoa. Não é. Chego com você, lhe ensino a ligar para essa pessoa. Aí, como eu já escutei de você, eu já escutei de várias pessoas. Gi, que é uma das meninas que trabalham comigo. Gi fala muito bem, Gi recebe muito bem. Ela é treinada para isso. Graças a Deus que ela aprendeu. Ela aprendeu, mas isso é treinamento, entendeu? Então, senta, treina, como é que você tem que falar com a pessoa? Sim, Pronto. assim. Então, ela tem uma meta também, não é meta só de venda que a gente tem. A gente tem uma meta de quantidade de pessoas que ela tem que falar para que a gente atinja aquela meta final de venda. Entendeu? Então, no funil vai ter
Primeiro, a quantidade de pessoas que foram agendadas, a quantidade de pessoas que foram comparecidas e a quantidade de pessoas que a gente converteu à venda. Isso é um funil. E por que que eu digo que a gente não pode investir pouco? Porque sempre esse funil diminui a quantidade. Porque quando a gente fala com muita gente, é normal. Todo mundo que tem clínica aqui sabe que muita gente falta. Então, a gente agenda, digamos, 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, não são as 100 que vêm. Comparece muito menos. Então, tem tantas pessoas que comparecem, e dessas que comparecem, vão fechar o tratamento muito menos. Aí, se a gente não tiver esse funil bem estruturado, com os números bem estabelecidos, que não adianta eu dizer número aqui, porque cada empresa tem uma realidade de número. Quando você fala de números, se você se refere a quê? Porcentagem. Por exemplo, A porcentagem de conversão. de tudo. Ah. De comparecimento, agendamento e fechamento. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei que vai entrar 1.000 leads para mim. Desses 1.000 leads, eu quero que seja agendado 50%, que compareça 40% e que feche 30%. Para chegar nesse número, precisa ter muita perspectiva, prospecção antes, para conseguir chegar nesses percentuais. Então, eu sei que se eu fechar 30% desse, dá X, que é a minha meta. Então, vale a pena eu investir tanto, porque eu vou faturar tanto. Só que se lá no final do funil, a minha conversão for um paciente só, eu fiquei no prejuízo. Por isso que não pode investir pouco. Porque a gente tem que ter um grande volume lá em cima de leads, para no final, aquele pouco que fechou, compensar o que a gente investiu. Tassiana, tu já ficou no vermelho no marketing? Já, porque... Quando você fala vermelho, como? Já investi mais do que faturei. Ah, entendi. Mas por quê? Porque eu estava aprendendo. No começo é normal. Aí o que é que o pessoal faz? Desiste. Não sabe ver número, não sabe chegar e dizer assim, não, peraí, deixa eu ver os números para ver onde é que está a falha. Onde é que está o erro? O erro está na quantidade de leads que está chegando? O erro está na quantidade de agendamento? Quer dizer que a gente conseguiu trazer poucas pessoas? O erro está na quantidade de comparecimento? Ou o erro está na venda? Quem que avalia isso? Eu que avalio. Aí a gente avalia diariamente isso. Então, hoje a gente tem um setor muito bem estruturado comercial, onde a gente tem planilha, onde a gente tem tabela, onde as meninas vão preencher isso. A gente tem o que a gente chama de CRM, que é um sistema onde a gente também consegue acompanhar isso. E aí eu consigo ver exatamente quantos leads chegaram, quantas pessoas foram contactadas. Eu consegui escutar a ligação das meninas com elas, para ver se a qualidade da conversa com elas está boa. Consigo ver quantas foram agendadas e quantas compareceram e quantas fecharam. Isso aí eu consigo ver tudo pelo nosso sistema. Tassi, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Porque eu falo isso porque vai chegar um momento que vai ser humanamente impossível você acompanhar. Tem que ser uma pessoa que lhe substitua nesse acompanhamento, uma pessoa de sua confiança, óbvio. Mas como é que é a mentalidade de tua, Tassi, para gerir isso, sabendo que tu quer estar no operacional? Eu estou dizendo isso porque eu sei que você gosta, né? É gostoso e você não vai sair dali. Você não vai deixar de acompanhar. Mas vai chegar um momento, chega batendo em nome do Senhor, Amém. que vai chegar uma hora que vai ter que ser uns 5 ou 6 gerentes, não, líderes de setores, acredito, para poder acompanhar isso. A gente já tem líder. A gente já tem líder e já tem gerente, que foi uma coisa que a gente implementou agora. Tem uns 2 meses que a gente implementou justamente porque eu já estava ficando sobrecarregada. Inclusive, eu falo abertamente assim no Instagram. Não sei se o pessoal me acompanha e vê. Já diga seu Instagram. Mas, @TassianaJucá. Não fique com vergonha. @TassianaJucá. Tassiana com TH. THCYANNA. É isso aí. É complicado esse nome, viu? E aí eu coloquei um dos nossos dentistas para me ajudar na gerência. E aí eu conversei no Instagram, porque eu sabia que de início ia ter aquele negócio, Vinícius vai deixar de atender, mas eu tinha que explicar o porquê. E o porquê é justamente, eu precisava de uma pessoa para me ajudar, porque não adianta a gente fazer um funil de vendas bom, a gente converter bem, a gente vender bem e a gente não entregar bem. E a gente estava começando a ter alguns problemas na entrega, porque eu não estava tomando conta, conseguindo isso dar conta de diretamente tudo. com o paciente. Com o paciente. A operação mesmo, o tratamento. Isso, e problemas assim, de atraso, de prótese que demorou a chegar, e eu não gosto. São coisas pontuais, que tá tudo bem, é normal acontecer, todo mundo falha, mas aí a gente tem que estar dentro para a gente pontuar o que é que tá falhando ali. Perfeito. E por que que tá acontecendo aquilo. E o que é que eu percebi? Que como deu esse boom muito grande, se eu deixasse acontecer, daqui a pouco eu começava a perder paciente. Entendeu? E aí eu não posso.
Eu tenho que manter o padrão de qualidade. Que é uma das coisas. A gente tá falando aqui de funil de venda, a gente tá falando de marketing, faturamento. É bom faturar, é bom vender. Amo vender. Amo. Mas com qualidade. Perfeito. Com Até qualidade. porque você, como você citou hoje ali, do seu clínica de alta performance. Ela é alto padrão, é alta performance, é para entregar tratamento de qualidade. E aí tem isso, entendeu? Eu preciso estar tanto com olho nas vendas como de olho nas entregas também. E eu sou muito chata em relação a isso. Eu sou muito exigente em relação às entregas. E aí eu comecei a ver que a gente começou a falhar. E quando eu falho, eu não tenho conversa, Jaque, me desculpe, realmente a gente falhou, vamos resolver. Perfeito. Mas aí a gente tem que se autorresponsabilizar. E aí foi quando eu sentei e vi, peraí, deixa eu ver o que é que eu preciso melhorar. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta, não tem como eu dar conta. E aí foi quando eu convidei o Dr. Vinícius, que é um dentista que tá lá comigo há muito tempo, ele faz a parte de orto, de canal, ele entende bem o meu pensamento para dividir comigo a gestão da clínica. Então hoje a gente já consegue dividir os setores. Ficou muito melhor, porque Vinícius agora é gerente clínico. Então ele cuida de toda a entrega do tratamento. Padrão de qualidade de entrega do tratamento é ele quem fica rodando e acompanhando. Ele quem está acompanhando se a prótese está bem feita, se já chegou, se foi para o laboratório, se não foi. Porque tem um operacional muito grande por trás disso. E eu fico na parte das vendas. E meu querido, meu digníssimo ali fica no financeiro. Comigo, com falando contabilidade. enchendo o meu saco. Ou para que eu vou já botar o microfone, né, para tu dar um alô, pro povo escutar a voz. É porque o bichinho tá com tosse, ele tá aqui, o bichinho tentando segurar a torcida dele, mas vai dar certo. Foi obrigado. Mas tá, assim, entendi. Então, para mim, eu acho que um dos pontos que você colocou, que eu acho que ficou claro para todo mundo, o setor comercial, quando foi implementado, aconteceu. Você viu que dentro da perspectiva da entrega, precisou ter um acompanhamento melhor, pediu ajuda. O que é que você acredita que, como gestora, você tem feito também que tem agregado no desenvolvimento dela? Quando eu falo isso, difícil, faço, mas é assim, a gente trabalha com difícil. Escolha o seu difícil, tá certo? Escolha o seu difícil. Não, mas assim, quando eu digo isso, porque dentro da empresa, né? Por exemplo, recentemente a gente debate sobre tributos. Uhum. Isso é um ponto a ser analisado, não só hoje, mas constantemente. O que é que tem outra coisa dentro da clínica? Aí eu acho que pode ser um ponto que eu acho que quando a gente teve a nossa reunião, eu senti que é as pessoas dentro da equipe também que fazem isso. Por quê? Você passa muito forte. Hoje, esse final de semana, eu vi recentemente que estavam na praia. Vocês acham isso certo? Estavam na praia, curtindo, se divertindo. Merecido. Mas é justamente isso. Para conseguir isso acontecer, tem lá a equipe que te ajuda, isso, que está toda por trás. Mas eu acho que uma coisa que você implementa e prega muito, que eu acho que eu vivo e quem tem a essência também do empreendedorismo e de uma boa gestão, se chama cultura. Eu ia falar isso agora. Né? Então, você deixa muito, muito claro o que é a cultura da empresa. Então, estava tendo uma mobilização, eu vi. Se fosse outra perspectiva, um gestor, uma mobilização como essa só vai ocorrer se eu estiver na clínica. Por quê? Eu tenho que estar no controle. Mas você precisa entender que existem processos para que o controle aconteça. Isso. Ô, Jaque, mas isso também não foi fácil eu entender. Para todo mundo também. Pronto. É porque talvez Jaque falando, como Jaque... É tudo simples, né? É tudo muito simples, mas não é. Então, fale a dor. Mas foi muito difícil para mim, porque eu era do operacional, eu que atendia todo mundo, então eu sabia da entrega que eu oferecia para o paciente. A partir do momento que eu começar a colocar outro dentista para fazer o que eu fazia, já fica assim, eita, meu Deus do céu. Será que vai entregar com a mesma qualidade que eu? Por mais que eu confie na minha equipe, como eu tô dizendo, eu treino muito, já que eu treino muito todo mundo. Eu acho que eu encho o saco de todo mundo, tanto que eu treino. Mas eu treino. Eu treino muito dentista, recepção, CRC, gerente, tudo eu treino muito. E eu treino muito para eles ficarem sempre dentro da nossa cultura, para eles seguirem esse padrão. E aí, quando eu comecei a delegar, foi difícil. Eita, tu respirou fundo, eu senti a tensão. Foi difícil. Foi difícil, porque... inclusive, esses dias, com o Vinícius, que é o gerente que tá agora... é o cargo mais novo, né? Eu cheguei para ele e disse, Vinícius, eu fiquei doida de entrar na sala para resolver esse problema, que ele estava resolvendo um problema com o paciente. Eu fico assim, me mordendo para entrar na sala e resolver. Mas eu me segurei porque é função dele, não é mais a minha.
E aí agora cada um tem que respeitar a sua função, porque esses são os processos. E para eu aprender que todos esses processos têm que ser seguidos e eu tenho que delegar, acreditar no potencial da outra pessoa que eu treinei, ela não passou pelo meu treinamento, ela não sabe o que eu quero que ela entregue, eu tenho que acreditar que ela vai fazer isso. Se eu confiar nela e todo mundo seguir o processo que eu digo, o negócio flui. Flui e isso me dá um descanso mental. Isso me dá um descanso mental. Porque eu sou muito autoritária, eu sou muito de querer cuidar de tudo. Só que a gente não consegue. Eu conseguia lá no tempo da Odonto Mais. No tempo da Litos, eu não consigo. A Odonto Mais mudou pela visão de Tassiana como empreendedora? Ou Odonto Mais mudou por outra necessidade também? Porque eu não sei porquê, mas o nome Litos mostra um negócio muito rico, né? A Odonto Mais era um nome muito bonito, Mais popular também. mas era muito mais popular, né? Então, mudou por vários motivos. O nome Foi feito rebrand. Foi, a gente fez todo um rebrand, ficou muito bonito. Que lindo, menina, ela falou rebrand. Foi. Rebrand. A gente mudou o nome primeiro porque foi a primeira coisa. Tinha umas clínicas com esse nome, não sei se eu te contei, acho que eu te contei. Já muitas clínicas com esse nome, em São Paulo estava tendo problema judicial, e aí para eu não ter problema ter a marca também, patenteada já, aí né? eu coloquei outra marca para patentear, esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, quando eu comprei a Odonto Mais, eu já comprei com esse nome, mas a Odonto Mais já tinha passado por 3 donos antes. Então eu queria uma coisa que fosse minha cara, 100% minha cara. E a Odonto Mais eu já não achava mais que estava minha cara. E terceiro, porque como realmente a gente quis se posicionar como uma clínica de alta performance dentro da região, eu não achava que a palavra Odonto Mais Ô, Tassi, o que é uma clínica de alta performance? que traz diferencial no encantamento, na entrega de tratamento, em todo o processo de equipe. Entendeu? Então, toda a equipe é muito bem treinada para que todo mundo que chegue se sinta acolhido, se sinta bem recepcionado, se sinta cuidado e que a gente consiga entregar diferencial na parte de tecnologia e de entrega de tratamento. Então, hoje a gente tem tecnologias diferentes, a gente tem uma entrega diferencial, tratamento de alto padrão. Posso te fazer uma pergunta difícil? Eu vou olhar até para baixo. Toda empresa pode ter uma empresa de alta performance numa metodologia semelhante à sua? Ou você acredita que não? Quando eu digo metodologia, porque eu acredito que a alta performance veio se tornando um padrão pela equipe que vocês estão, pelo grupo que vocês estão. Sim. Então, eles vêm tentando pregar isso para vocês, né? Mas eu estou perguntando porque todo mundo quer ter uma boa performance, todo mundo quer ter o faturamento que Tassiana tem. Se você puder falar números, vai encantar as pessoas. Mas, eu não sei se eu deveria. não, mas eu tô brincando, não fale não, no quesito de deixar muito restrito para vocês. Mas o resultado da Litos é impressionantemente visto. Não precisa ser falado o faturamento, entende? E isso é de vocês. Tá? Quando você estiver, hoje você está no Encontre-se Podcast, quando você estiver no podcast de Joel J, de Flávio Augusto, meu sonho. Tu crê, amigo? Ó, é Franklin aqui, a mãozinha dele, ó. Meu sonho. Nosso sonho. E eu quero que o Encontre-se se torne algo que seja desejável também pelas pessoas. Sim, e já é, Jaque. Na verdade, já é uma desejável. Uma honra muito desejável. grande. Por quê? Eu vejo os caras lá Eles falando, são muito fera. eles falam, né, gente? Quem tá aqui assistindo e quem assiste podcast sabe que eles falam os números. Eu faturei 7 bi, 2 bi. É gostoso de escutar isso. Ô, Jaque, eu vou te responder, mas antes deixa eu só te dizer isso. E tem uma coisa também muito importante de ser dito, que como a gente tá falando de JJ, né? Jaque é uma das pessoas que manda pra mim. Tá, se vê esse podcast, sim, né? É interessante a gente estar em meio de pessoas que entendam. Tem gente que não sabe quem é JJ. É verdade. Entendeu? Tem gente que não sabe quem é uma pessoa que, talvez não JJ, porque JJ é uma referência pra gente, como empresário. Mas às vezes a pessoa é, sei lá, um esportista. Quem é a sua referência? Quem é que você acompanha? Né? Sabe? E qual é o meio que você convive? Qual é o meio de que você se alimenta de internet? Isso. Sabe? Então isso é muito importante. E eu ter pessoas perto de mim que me incentivem a isso. E uma coisa que você citou, você colocou também essa parte, deu muita ênfase. Amigo, abre aqui a câmera grandona, que eu acho que fica boa para poder passar isso para a Tassi, que ela já comenta. A gente precisa estar perto dos grandes. Eu quero, Tassiana, do fundo do meu coração, que eu seja a pessoa que eu tenha menos conhecimento no grupo que eu esteja. É verdade.
Sabe por quê? Porque daí a gente consegue ter uma escuta muito mais Isso. assertiva. A gente consegue fazer as perguntas certas e aprender muito mais É rápido. verdade. Então, você só conseguiu entender que Tassiana... eu fico feliz com a Tassiana que está se tornando chata, incisiva, cobrando, que queira entender que não gosta da parte burocrática, mas está ali quando está comigo e com o Franklin. Mas isso você se posiciona dessa forma, mas porque você está buscando. Mas isso só acontece porque você decidiu mudar. É isso né? mesmo. E se a gente ficar naquele papel de vítima, não vou ficar aqui nesse grupo porque eu sou a que menos fatura. Porque eu nunca vou ser assim desse jeito. Porque eu nunca vou ser uma clínica. Eu nunca vou. Ó, é muito fácil para ela. Ela pegou uma clínica já pela metade, já ouvi, viu? Já ouvi. Ela pegou uma clínica quase pronta. É muito fácil para ela. Ela teve sorte porque ela contratou as pessoas certas. Então, assim, se a Que gente... bom que Deus colocou as pessoas certas. E assim, se a gente se colocar nesse papel de vítima e a gente não se colocar assim como, bora, eu não sei tanto quanto você, já que me ensina. Perfeito. Sabe? Assim é que eu vou crescer. E Assim ser humilde o suficiente quando não Isso, souber. E dizer, eu exatamente. não sei. Exatamente. Isso eu treino as minhas meninas lá na clínica também. Não só para dentro da clínica, mas para fora também, para elas abrirem a mente dela, para elas serem maduras, para elas crescerem mentalmente, porque quanto mais pessoas que querem crescer de mentalidade perto da gente, mais a gente cresce. Mais a gente cresce. E aí, a questão da clínica de alto padrão, porque a gente já, né, que tu falou, o que é que eu penso? Quando eu falo de clínica, eu tô de negócio, tá? Tá. O que é que... Vamos deixar o Frank dar uma tossidinha, amigo. Só dizer aqui, torna-se de alta performance, porque a gente... Fala aqui. Eu digo que a clínica torna-se de alta performance porque a gente multiplicou a nossa clínica em 10 vezes. Então, o pessoal entender o que é que a gente fez, o que é que a gente vem fazendo nesse último tempo. É estudando, é entendendo e estando junto das clínicas de alta performance, entendeu? Isso aí, Instagram, você passa muita besteira o tempo inteiro. Mas vai lá e foca onde é que tu quer chegar. O que a gente quer consumir. Se você focar onde você quer chegar, com certeza vai dar certo. Não é eu nem Tassiana que vai dizer, nem Jaqueline aqui que encontra pessoas de excelência. Eu digo, quando você chama alguém para cá, é alguém que está em uma fase muito boa da vida e que com certeza vai progredir mais ainda. Mas porque você também está nessa fase. Você também quer isso para você. Entendeu? Tchau e obrigado. Sabia que ele ia colocar. Tchau e obrigado. Opa, aparece aqui, dá um oi, chega, vem cá, o povo te vê. Pode aparecer aqui nessa câmera. Olha aí, ó, esse rapaz, ó. Não apareceu, não. Aqui. Eita, tu tá dando choque, Frank. Olha aí. Frank deixou de ser o bastidor da câmera, porque na outra vez a gente falou tanto no coitado. Foi. Falou, mas tem que falar, porque ele tá comigo desde o começo, é meu incentivador aí, me apoia em tudo lá na Eu clínica. admiro muito vocês dois como casal, porque não é fácil trabalhar marido e mulher. Eu imagino que não seja. Mas quando tem um propósito igual, quando tem principalmente um objetivo que seja semelhante e que para em conjunto seja igual, né? Que é muito difícil começar tudo muito lindo, né? Para depois começar as coisas ir caminhando. É isso mesmo. E é difícil. É muita abdicação no começo. Uma das coisas que eu vejo de muitos empresários, Jaque, eu não sei se você percebe isso também, mas é porque desiste muito no começo. Porque o começo é muito difícil. E você falando isso aí agora, foi resposta de oração de ontem, viu? E foi? Foi. Porque ontem eu fui orar, aconteceu uma situação. Dá vontade, Tassiana, de desistir, não dá? Dá. Tem situações que dá. Não vai ser hoje, nem vai ser amanhã, vai ter sempre essa opção. Opção não, vai passar. Não porque a gente seja fraco, mas é porque pesa nas costas. Pesa muito. E tem que ter muita, muita resistência. E tem que ter um objetivo muito bem claro. Isso, exatamente. Então, não é fácil. E aí é bom quando o Jaque traz, ou eu, ou qualquer outra pessoa que vem aqui conversar, que tem uma história de que começou realmente do zero e que conseguiu chegar lá. E que não foi fácil, porque não é fácil para ninguém. Mas o que a gente tem que ter é persistência, tem que persistir, tem que continuar vendo suas falhas, porque todo mundo é falho. E na grande maioria das vezes a falha vem sim da gente. E aí a gente tem que ver onde a gente tá falando, como eu digo. Se a venda tá ruim, eu não vou chegar nas meninas e vou dizer, a venda tá ruim. Eu vou chegar no geral. Vou olhar, é o funil? Sou eu que tá faltando treinar isso aqui? Essa menina aqui que eu preciso melhorar isso? Se ela precisa melhorar, a culpa também é minha. Porque eu não fiquei aqui do lado dela, porque eu faltei treinar alguma coisa ou outra. Entendeu? O processo tá bem definido. A gente trabalha muito com processo lá na clínica. O que é um processo, Tássia?
Processo, a gente chama lá de POP, eu não sei se todo mundo chama de POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, todas as meninas lá têm um POP. Eu digo uma brincadeirinha com elas, que é como se fosse um bolo. A gente vai fazer um bolo, só que cada uma participa de uma etapa do bolo, até a gente chegar no resultado final. Então, Até comer o bolo, né? até comer o bolo, que aí todo mundo vai comer o Que bolo quer dizer junto. que o faturamento cresceu. E se o faturamento crescer, é bom não só para mim, como para todo mundo, certo? Ano passado, todo mundo foi para Gramado. Olha, as meninas lá da JQ estão com inveja, disseram, também quero ir. Eu digo, pois é, comecem a trabalhar também, fazer as coisas acontecer. Aí, o que é que acontece? Eu faço POP, que dá trabalho, que precisa, mais uma vez, de estudo, de planejamento. A gente precisa conseguir observar todos os setores da clínica e ver como é esse bolo, o andamento do bolo. Então, já que é responsável por abrir o ovo, como é que você vai abrir o ovo? Você vai pegar o ovo na geladeira, a gente tem que falar tudo que tem que falar, né? Todo o ovo. Tem que pegar o ovo na geladeira, você tem que quebrar com um garfo, dentro de uma tigela amarela. Que fique muito claro, Tá né? entendendo? Então, isso é o POP, o seu POP. É detalhar toda a sua função, desde a hora que você chega até a hora que você sai. Já que fez a função dela, agora tá com a segunda menina. E aí ela sabe que se o da primeira menina for bem feito, o dela vai ser bem feito também. E acreditem, é uma parte difícil de uma empresa. Porque quando a gente lida com muita gente, a gente tem essa dificuldade de lidar com gente. E aí, imagina várias cabecinhas. Aí tem que uma fazer certinho para o da outra ser certinho, para o da outra ser certinho e conseguir fazer todo esse processo. Porém, se o processo for seguido, aí acontece o que você disse. Eu consigo viajar. Sim. Eu consigo sair com a mente tranquila, porque eu sei que eu treinei, eu sei que todo mundo sabe o que tem para fazer. Problemas vão acontecer? Vão acontecer. Não tem como não acontecer. Eu também tive que trabalhar minha mente para isso, porque eu surtava no início dos problemas. Agora eu já comecei a entender que faz parte. Eu vou já dizer qual é o problema de hoje, qual é o problema que eu vou resolver hoje. Vamos enfrentar o que é hoje, Vamos enfrentar o que é hoje. Não tem o que fazer. E aí, com o POP bem definido, eu consigo, naquela história que a gente estava dizendo, de delegar, eu consegui ver que eu dá para delegar. Eu consigo delegar, porque cada um sabe o que é para fazer. Cada um sabe fazer o seu papel. Só sabe disso porque você deixou muito bem implementado a sua cultura. Sim, a minha cultura. Para a importância, porque, não, tem que saber delegar porque você vai fazer assim, assado, assado, assado. Mas o porquê que eu tenho que fazer isso? Eu vou te contar outro detalhe lá da clínica, que eu já não sei se são todas as clínicas Infinitas que faz, mas eu implementei lá na clínica. A gente faz o onboarding. Então, se eu vou contratar um funcionário novo, assim que ele entra na clínica, ele é treinado por mim. Aí, nesse caso, eu não delego. Para mim, é de suma importância que seja eu. E aí, eu passo para ele... Seja qual for a função. Seja qual for a função. Pode ser qualquer um. Eu passo para esse funcionário o nosso onboarding. O nosso onboarding, ali tem nosso manual de cultura. Então, tem tudo o que eu aceito e o que eu não aceito. Tem todas as nossas padronizações. Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, todo mundo faz reunião semanal. Ponto. Assim que entra, já sabe que já tem essa cultura na nossa empresa. Depois não tem o que questionar. Já sabe que tem meta a bater. Já sabe que a gente tolera certas coisas e certas coisas a gente não tolera. Então, eu já converso sobre uso de celular, eu já converso sobre fofoca, sobre relacionamento, sobre preconceito, sobre coisas que são inaceitáveis dentro da clínica, porque a pessoa já entra na empresa sabendo como é a cultura da empresa, sabendo a minha história, tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Todo mundo, mesmo que saiba da minha história, todo mundo que entra fica sabendo. Eu conto a história do começo até onde a gente está agora, o porquê que a gente está aqui agora e aonde a gente quer chegar. Perfeito. Então, a pessoa que entra já entra na nossa cultura, já entra no mesmo pensamento que a gente. E quem quer trabalhar bem, fica com a gente. Fica com a gente. Porque tem que fazer o seu processo direitinho para ficar. Tassi, tu falasse, é porque Franklin ia responder, tu não respondeu. Sobre as clínicas. De alta performance. Não só sobre clínica, sobre tudo, né? Quando a gente fala de alta performance, se a gente for falar de investimento em tecnologia, equipamento, que eu fiz ali, o que é que eu vejo? Eu vejo que o que é alta performance para mim pode ser que não seja para você. E tá tudo bem. Vamos falar que o meu público, eu sei que exige aquilo. Às vezes o público de outra clínica, não. Só que um a mais que ele faz ali já torna ele de alta performance. Um pequeno crescimento que ele faça na clínica dele, para ele já é uma alta performance. E tá tudo bem. Eu acredito, isso é um pensamento meu, tá? Que não tenha um script dito, tem que ser isso para ser alta performance. O que é que vai ser alta performance para o seu público-alvo?
Entendeu? Porque eu trabalho com público, vai ter outra clínica que trabalha com outro público, vai ter uma loja de roupa que trabalha com público, vai ter uma loja de roupa que vai trabalhar com outro público. Para aquele público, o que é ser alta performance? Entendeu? Eu acho que aí tá a diferenciação, você entender o seu público. Acho que precisa também eles entenderem, tá, assim, querer performar, né? Porque nem todo mundo quer pagar o preço para performar. Isso. Porque para performar tem que pagar o preço. Mas aí já que aí entra naquela pessoa que tá só sentada reclamando. É. A gente tá falando de quem realmente quer sair se diferenciar. E para se diferenciar, o que eu tô querendo dizer é porque às vezes a clínica chega e diz assim: para se diferenciar tem que ter uma estrutura muito grande, como a de Tassiana. Não. É isso que eu ia falar. É porque muitas vezes a pessoa fala de performance em estrutura física, um padrão elevado, e padrão, quando a gente fala em investimento alto, você pode performar com o que tem. Com o que tem. Avançou mais um pouquinho, performa diferente. Exatamente, exatamente. Às vezes eu não tenho como investir, mas você tem como mandar uma mensagem para o teu paciente, depois de uma cirurgia, perguntando se ele está satisfeito, se ele está bem. E aí, aquele paciente que que não era acostumado com esse tipo de atendimento, começa a ver você como alta performance. E eu vejo isso como alta performance, a gente mostrar a diferenciação dentro do que você pode para o seu público. Mas dentro daquele seu nicho, seja sempre o melhor. É verdade. É isso que eu acho que é alta Eu performance. acho que você, muitas vezes a gente sempre fala, como você disse, é porque ela pegou a clínica andando, ela já pegou uma clínica lá, ela conseguiu o resultado que tem porque ela já tinha outra clínica, né? A gente vê muito outro, a gente não, em partes, né? Eu acredito que eu e você, eu não faço isso, você também não. A gente foca no seu e o resultado vem. Isso, Então foca no teu, caramba. isso, Né? Ser humano, serzinho da vida, foca no teu. isso. Quer performar, o que é que eu tenho que fazer com as condições que você tenha? E deixa de olhar para o teu concorrente, porque quanto mais você olha para ele querendo melhorar o que ele já faz o teu, porque quando tu evoluir, o outro vai querer se espelhar em você. Exatamente. E muitas vezes a gente fica sentado reclamando, mas não se autoanalisa. E não aceita, né? E você ali dentro da sua empresa, o que é que você precisa mudar? Você precisa estudar? Você precisa deixar de sair à noite para sentar a bundinha e estudar? Como é que a gente faz, Tassiana, para colocar uma mentalidade de um ser humano, como eu estou tendo, como você tem, como algumas pessoas que a gente conhece têm, numa região como essa de Afogados e região? Ô, Jaque, eu acho que a pessoa tem muito que querer. Tem que querer. E a ambiência muda tudo. Tem que querer. É uma das coisas que eu entendi, que eu posso fazer tudo por você, só não você ter vontade. Isso, exatamente. E é uma das coisas que no curso, quando a gente começou lá no início, eles disseram, a gente não tem como garantir que você vai evoluir. Porque você é quem tem que evoluir. A gente não vai botar a mão na massa por você. A gente te dá todas as ferramentas, a gente te ensina. Porque o que é que acontece? O Infinity, eles têm como se fossem umas clínicas piloto. Então, eles têm várias clínicas que eles testam na clínica deles, metodologia. A metodologia deu certo, eles repassam para as demais clínicas. Então, já é uma metodologia testada. Aí, o que foi que eu disse? Muitas coisas eu dizia, não, isso não vai dar certo, não. Porque tu Mas achava impossível. eu achava impossível aqui na região da gente, muita coisa. O ticket médio alto, eu achava impossível faturar o que eu estou faturando. E aí, eu disse, quem vai saber mais? Eu ou eles? Que faturam milhões. Aceito. Então, o que é que eu tenho que fazer nas condições que eu tenho? E aí, se eles me orientavam, tem que fazer assim. Eu não contestava. Eu ia e fazia. Eu ia com medo, eu ia mesmo. Disse, meu Deus, isso não vai dar certo, eu vou perder paciente. Mas eu ia. Eu vou perder dinheiro, mas eu fazia. Aí fazia, qual era o resultado que acontecia? Um resultado positivo. Pra você ver. Por que eu vou contestar com quem entende mais do que eu? Então, Entendeu? eu acho que um dos aprendizados que você tira é que, tipo, você aprende com os maiores, obviamente, você ir ver processos que você não sabia que precisava ser aplicados, Isso. colocou para acontecer, validou, funcionou. O porquê? Tá, eu estava assistindo um podcast de Dani Martins com o Joel, ele disse assim, ele perguntou para ela, Dani, quanto é que vale o preço para você nunca mais errar? Tudo. Porque se imagina a gente ter a solução nas tuas mãos. Porque a gente vai continuar errando, na é verdade? Isso. Tu vai errar amanhã. Sempre. Vai errar amanhã. Eu vou errar, todo mundo vai errar. E a gente vai, mas eu preciso constantemente buscar saber, e você também. Isso. Aí, se chegasse uma solução aqui, Jesus chegasse aqui e dissesse, Tassiana, é isso aqui. Só que eu preciso disso aqui. Você vai perder tudo. Tu entregava? Para nunca mais errar? Eu entregava. Com certeza. Então, se a gente precisa de uma solução, a gente tem que buscar. É. E para essa solução, muitas vezes, não é que a gente consegue. A gente tem que ir dando passos largos, Isso. como você colocou. Foi o degrau que você deu no primeiro investimento. Tá, foi um investimento.
foi significativo para aquela época? Foi. Depois foi dar outro passo, outro investimento. Poxa, vou conseguir, Franklin, e agora? Faz ou não faz? Vamos dar a cara para bater. Isso. E tá aí colhendo os frutos. Isso. É semeando. E é muito importante dizer, Jaque, que o Infinity não é só o Infinity. É muito querer também, porque como eu te disse, tem Infinity que não fatura o tanto que a gente fatura. Isso. Tem Infinity que não cresceu tão rápido como a gente cresceu. Porque ficou sentado esperando. Entendeu? Então, não é só... tem o querer da gente. Tem o querer da gente colocar em prática. Tem o esforço da gente, sabe? Tem a gente querer pular os obstáculos. Isso é o principal. Tem a gente escolher a mesa que a gente vai sentar. A gente escolher com quem é que a gente vai conversar. A ambiência que a gente quer viver. Isso aí dá um start muito grande na nossa mente. Entendeu? E eu fico muito feliz que aconteceu duas coisas muito, muito parecidas. Hoje e ontem. Hoje eu recebi uma mensagem de um dentista que... Eu podia até abrir para ler para tu. Pode abrir. Pega meu celular, Fran. Que ele disse assim... Em outras palavras, que a régua da odontologia de Afogados está crescendo. E eu fiquei feliz por isso. E ontem eu escutei isso também de outro dentista. De uma dentista. Tassi, eu quero uma reunião contigo e tal, não sei o que, pra tu me dar umas orientações. Eu, de boa. Não, gente, abra aqui, amigo. Aperta. Tassiana começou como Tassiana, doutora Tassiana de Cá. Apenas uma dentista da Clínica Odonto, mas agora empresária, breve mentora, chega. Te ajuda, amiga, a montar tua metodologia da tua mentoria. Ai, vê a mensagem. Impressionante como você e Franklin se tornaram inspirações para outros dentistas. Olha aí, minha amiga, eu acabei de dizer, eu não sabia o que ela ia ler. Até vocês virarem essa chave na cidade, os gestores de clínicas daqui de Afogados não levavam o atendimento com a importância e o nível que deveria ser. Tem observado isso? Eu já tinha, assim, mais ou menos, sabe? É como eu disse a ele, eu gostei de escutar isso dele, porque às vezes a pessoa escuta, mas não quer ser, sabe? Você quer ser modéstia. Mas sim, eu acho que a gente conseguiu elevar o nível da régua. Reconheça, parabéns, minha amiga. A régua da odontologia de Afogados da região aumentou, e que bom. Por quê? Porque as outras clínicas elas têm que acompanhar. Que os pacientes hoje eles não aceitam ser tratados de qualquer forma. Que os pacientes hoje prestam atenção em biossegurança. Que os pacientes hoje... O que é biossegurança? Biossegurança é o fato... Em outras palavras, para ficar mais fácil, a higienização, a infecção cruzada, a gente ter cuidado com aquilo. Certo. Sabe? É questão de vigilância sanitária, isso tudo. E que o paciente agora... O que eu observo quando eu vou no consultório é se o local tá limpo, é biossegurança? Se tem... Porque eu não vou mentir, eu não sei garantir se a espátulazinha que o dentista vai mexer está esterilizada. Eu tenho a confiança de que vai acontecer isso. A biossegurança é mais nessa questão de esterilização de material, de troca de luva, de jogar material perfuro-cortante realmente fora, de jogar material descartável realmente fora, de você ter um lixo para aquilo outro. Isso é biossegurança, você cuidado com infecção cruzada, sabe? Mas o paciente hoje, ele observa muito mais isso. O paciente hoje está observando muito mais encantamento. O paciente hoje não aceita mais ser tratado de qualquer forma. E é o certo. É o mínimo que o ser humano precisa. Mas talvez lá, aqui na região da gente, não era assim antes. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu elevar a régua. E aí, cada vez mais, a gente vê gente aqui da região estudando gestão. Porque tá entendendo que tem que seguir o processo, que tem que evoluir também. E eu acho isso ruim? Não. Eu não acho isso ruim. Como a gente tá dizendo, eu faço o meu, eu não olho pro do vizinho. Tem muito dentista que eu tenho contato que pede dica, ou que eu, às vezes, já pedi material emprestado, tu acredita? Me socorre aí que eu tô precisando desse material. Eu tenho uma troca boa com grandes dentistas e vamos crescer junto. Por que só eu tenho que crescer? Todo mundo tem que crescer também. Cada um faça a sua parte para crescer. E você conseguiu mensurar no nível de que, quando você fala de um ticket mais alto, mostra que a nossa região não só tem capacidade de pagar, mas que você continua valorizando o seu trabalho e que todos os outros precisam valorizar o seu trabalho. Sim. E que não vai ter a briga por preço. Não, porque o valor é único. Cada um tem o seu valor. Cada um sabe a entrega que tem que ser feita. E que ninguém tem que fazer o preço do seu consultório baseado no do vizinho. Cada um tem que fazer o seu preço. Eu já tive gente lá na clínica que chegou com outros orçamentos. Porque fulaninho fez por não sei quanto. Com toda delicadeza, mas
pode fazer em fulaninho, porque cada um sabe a sua precificação, cada um sabe o tanto que vale ali aquele procedimento. E vão ter alguns que vai ser mais baixo e outros que vai ser mais alto, e tá tudo bem. E é muito bom que isso aconteça, Jaque. Por quê? Aquela clínica que cobra um pouco a mais por entregar algum diferencial, vai atingir um público. Mas e o outro público? Vai ficar descoberto? Não, tem que ter outra clínica que também entregue bem feito para esses pacientes. Num ticket Num menor. ticket menor. Só que aí tem que entregar dentro de um padrão de qualidade. E aí é aí que eu acho que a gente está levando a régua. Mesmo as clínicas menores que entregam um ticket mais baixo estão começando a entender que tem que manter um padrão de qualidade. Frank falou aqui. Tá certo. Ele está dando os spoilers. Como é que é, Frank? Diga, vai aumentar mais o quê? A gente vai aumentar mais o padrão, viu? Pode esperar, que a clínica não vai parar, não. O estabelecimento físico já tá pequeno. Tá. Mas tá mesmo. Mas a verdade é que tá assim. A Graças gente já a tá pensando Deus. assim, numa expansão, com 6 meses só de clínica. Mas a gente já tá pensando em expansão, a gente só tá estudando aí o que é que a gente vai fazer. Mas em breve teremos um novo podcast. Aí, gente, podcast novo com Tassiana. Hoje, Contando a terceira etapa da Litos. daqui a pouco pode vir música no Fantástico. Não, Tassi, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Tu falou sobre cultura, tu falou sobre regulamento, tu falou sobre o onboard recebendo o teu novo colaborador. Quando o colaborador, porque isso é muito claro para mim também, mas tem gente que não, tá? Mas quando o colaborador não entende a cultura, quando o colaborador não entendeu a oportunidade, quando o colaborador não sabe o padrão que tem que seguir, o que tem que ser feito, tá? Tem que tirar. Tem que tirar. Mas antes de tirar, a gente tem que tentar treinar. E eu tento. Eu tento conversar até o último pontinho ali. Dá sempre a chance, né? Sim, sim. Até mesmo porque às vezes é um pequeno detalhe que a gente ajusta que dá certo. Às vezes trocar a pessoa de função. Às vezes resolve. Perfeito. E é muito melhor para mim que aquela pessoa que já tá ali na clínica se adapte em outra função e que dê certo do que eu tire, que eu treine em outro. E também, se eu contratei a pessoa, teve um porquê. E eu acho que precisa só deixar você muito clara, né? O quanto você está disposta a... Porque muitas vezes, acho que comunicação é a base de tudo, que a gente vai falhar, né? Então, possa ser que Tassiana em si tenha comunicado errado o que precisava ser colocado. Então, ela não entendeu. E precisa ficar mais claro. Isso. Então, Tassiana reconheceu e entendeu que, eita, falhei, era para eu ter comunicado dessa maneira com essa pessoa. E também, já que eu me comuniquei assim, o que é que acha, como você colocou? Vamos trocar a função, vamos colocar para outro setor. Isso. Deu resultado diferente. E, ó, rapidinho funcionou. E como a gente falou de processo, até para demissão tem processo. Um processo interno da gente que a gente deve seguir. Porque eu acho muito errado, Jaque. Eu gosto muito de ser humana e de conversar muito. Eu gosto muito de ter uma relação muito aberta com todos os meus colaboradores. E não é da boca para fora. Eu acredito que se você chega lá e conversar, eles vão te dizer a mesma coisa. E aí, imagina, tá tudo bem para você, na sua cabeça. Tá tudo bem, e amanhã eu chego para tu e Jaque, ó, tá demitida. Vai dizer por quê? Tem que demonstrar o motivo do que está acontecendo. Eu tenho que tentar antes, ó, já que tá acontecendo isso, eu preciso que melhore isso, certo? Certo. Passou um tempo. Já não mudou. De novo, é a segunda vez, isso. E aí a gente tem um processo para isso, inclusive assinado em documento, tudo direitinho em relação a isso. Porque quando eu chegar na terceira vez, já que não vai precisar nem eu falar, você já sabe que você vai ser demitida e que é por causa disso. Entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ser muito justo com as pessoas. Verdade. Não adianta só eu cobrar, eu treinar, eu ficar em cima, porque todo mundo é falha, inclusive eu. E quando eu falho, eu peço desculpa. Só que as pessoas têm que entender que a cultura é o que tem que ser seguido. A cultura da empresa, a minha cultura, é o primordial lá da clínica. Se na minha cultura tem que seguir por essa linha reta e alguém desviou, eu tenho que puxar. Desviou de novo, eu tenho que puxar de novo. Eu acho que isso é ser humano. Todo mundo falha. Eu tenho que sentar e conversar e apontar o erro. Agora, quando chega na terceira vez, aí já não... E acontece já, que acontece muito. Eu tenho que estar sempre em conversa com todo mundo, porque é muita gente.
É. É muita gente, tem que... Hoje a gente tá com, se for contar colaborador e dentista, 18 pessoas. E contratando agora mais 3. Então, a equipe vai cada vez aumentando mais, e a gente tem que botar todo mundo mais na cultura. E tem uma coisa que a gente estuda que é muito importante. Eu vi que faz muita diferença estudarem perfil comportamental, Uhum. né? E aí a gente começa a estudar, ver como a administração e a gestão de uma clínica vai para muitos outros setores. É verdade. Porque perfil comportamental já é uma coisa que eu nunca pensei em estudar. E ele é o perfil do ser humano. Para que eu, como dentista, eu iria estudar perfil comportamental? Eu digo isso para quem está na área de vendas e que é muito fácil você vender para quem é seu perfil. Isso, Porque você se exatamente. conecta com ele. Isso, Então, um dominante se conecta com o dominante. A venda flui demais. isso, exatamente. Maravilhosa, né? Exatamente. Agora, imagina um dominante pegar o conforme. Que é aquela pessoa que, sim, Uhum. não. E o paciente que chega, oi, tudo bom? Quer um cafezinho? Não. É desse jeito. Né? É Então, a desse gente jeito. tem que saber como lidar com as pessoas. A gente tem que reconhecer o nosso perfil. Ser maduro o suficiente, já que eu estou na base da liderança, quando eu digo liderança, seja qual for o cargo, né? Não de líder em si, mas de você estar à frente do cargo. De reconhecer que a pessoa que está ali não entende o meu perfil, eu que tenho que conhecer o dele, Isso. e me comunicar com ele da maneira certa. É. E fazer aquela conexão para que flua. E isso aí tanto vai do colaborador com o paciente, quando chegar lá, Perfeito. como comigo com os colaboradores. Perfeito. Porque aí eu tenho que entender o perfil de todas elas, eu tenho que fazer elas entenderem os perfis entre elas, para se respeitar, para o negócio dar certo, para um entender o porquê que... É onde você vai ver a troca de função. Exatamente, exatamente. Outra coisa, toda contratação minha eu faço um teste comportamental. Perfeito. Então, todo mundo que chega lá para fazer... Ontem eu estava fazendo entrevista de emprego. Qual é o meu perfil? Eu acho que tu é executora e dominante. Sou influente e dominante. Eu tenho 90% de dominante. Eu também. 90%. Eu também. Aí só que eu até recentemente estava falando com Rosana, uma amiga minha, que ela trabalha com essa parte de pessoas. Porque é diferente a gente fazer o nosso perfil mesmo. O nosso mesmo, a gente em si. O resultado a gente vai ter. Mas quando uma pessoa avalia, é diferente, sabe? E eu acho que o dominante está muito, obviamente, na frente, igual, mas o influente está muito mais. Porque eu falo demais ultimamente. Pronto. E eu estou vendendo que só glória ao Senhor. O meu, eu sou dominante e influente também, porque influente e comunicativa dá no mesmo. Só que eu sou mais dominante do que comunicativa. E Franklin, ele é mais comunicativo do que dominante, mas ele é os dois também. E é? Aí, por quê? Vê como as coisas casam. Eu tinha um pouquinho que Franklin era um pouco do estável. Não. Não. Aí, por que eu coloquei Vinícius como gerente? Aí, por isso que você tem que estudar e entender. Porque Vinícius é altamente analista. Altamente. E o Frank não é. Mas tá, aí vem. Quem tá assistindo a gente, que não tá nesse nível teu. Como é? Pergunta difícil, tá? Teus pulos, Tassiana. Como é que eu vou fazer minha empresa avançar se eu não sei o perfil, eu não preciso... Hoje eu não tô nesse tempo não, minha amiga, eu tenho que vender. Para entender perfil? Não, para fazer a equipe funcionar, se eu não sei o perfil de ninguém e nem entendo o meu direito. Jaque, eu hoje não vejo como você fazer uma equipe mudar do ponto que tá. Se você quiser mudar, você tem que sair da caixinha. E para sair da caixinha, você tem que estudar. Eu nunca tinha ouvido falar em perfil comportamental. Aí vai ter alguém que vai estar aí e nunca ouviu falar em perfil. Vai no Google. Dá teus pulos. Resolve. Mas não tá vendo agora que tem sai que precisa estudar? Você levar na cara também. Eu sou assim. Dominante é assim. Fala na cara. Dominante é assim. Por exemplo, analista, que é Vinícius. Vinícius é planejador analista. É altamente metódico, gosta de uma planilha. Tá vendo? Paciente. Quem conhece o doutor Vinícius, uma da clínica, sabe que ele é assim. Aquela pessoa altamente paciente, que conversa devagarzinho, que às vezes eu digo, bora, meu filho, vá rápido. Então, eu sou acelerada e ele é tranquilo. Mas o que é que acontece? Precisava de uma pessoa desse perfil para me ajudar lá. Tem que ter um equilíbrio. Então, vai eu colocar... Não, eu vou colocar a Jaque como gerente, porque eu gosto muito de Jaque, porque Jaque é minha amiga. Não é assim. Não é assim, é pelo perfil. E aí agora, pronto, agora na clínica, eu vou começar, já disse a elas, a treinar elas o perfil de cada uma. Perfeito. E aí a gente vai fazer um treinamento com elas sobre o perfil comportamental. Porque para vendas é importante. E para eu conseguir gerir elas e elas se entenderem lá dentro, eu digo elas, mas agora tem meninos também.
na equipe. Toda vez eu esqueço. Para eles se entenderem, eles têm que saber também. Não adianta eu ter essa mentalidade e eles não. Então, tudo que eu aprendo, eu trago para eles. Aí vai de cada um. Quem quer absorver e quem não quer. Quem quer absorver, quem Entendeu? não é. Mas eu falei errado essa questão de sair da caixinha. Não, tá seu Xuxi, tá doida, é? Deus me livre, amigo, abra aqui para nós duas. Se eu não colocar, se a gente não falar, Tassi, o que a gente precisa falar de verdade, com sabedoria, obviamente, né? A gente vai falar qualquer coisa. Então, a gente não vai ajudar ninguém. E pode crer, que dentro do que você conversa comigo, você aprende uma coisinha. Dentro do que eu converso com você, eu aprendo uma coisinha. Exatamente. E dentro do que as pessoas estão escutando, eles aprendem uma coisinha. Isso é muito importante. Então, eu quero sair também, eu quero ter uma loja de roupas de alta performance. Entende o teu funcionário, entende que tem que sair da tua zona de conforto, entende que tem que gerir, entende que não é somente contratar por contratar. Então, são várias coisinhas que foi citadas, né? Então, para isso acontecer, eu preciso dar um passo. E esse passo tem que depender de você, não é verdade? E isso tem que ser dito. E quando a gente é muito realista com as pessoas, é essa realidade que é aquilo que eu falei. Como é que a gente pode trazer isso para uma região nossa? Como é que a gente pode fortalecer cada vez mais o grupo que a gente quer estar perto? Porque queiram pessoas estar perto de mim, de você, queiram essas pessoas estar perto de outras pessoas ainda maiores. E que bom! E que bom! Mas que seja um movimento constante e contínuo, não somente por mim e por você que incentiva, mas que as pessoas tenham o desejo disso acontecer. Tem que querer. Tem que querer. Tem que querer. Parar de só reclamar e buscar. Peraí, deixa eu ver aqui com essa empresária. Eu gostei muito da forma que ela trabalhou. Deixa eu sentar ali com ela, deixa eu ver o que ela fez. Jaque, eu converso muito com os pacientes que vão fazer a avaliação que tem empresa. Muito, 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 muito. Eles falam o quê? Esses dias Tem alguém para indicar, Tassiana, para JPQ? Tem vários. Esses dias, eu não sei nem se eu posso dizer o nome, mas eu vou dizer. Já tem um tempo que eu avaliei seu Pompilho, da padaria. Minha gente, eu conversei tanto com ele, porque ele é um senhor. Ele tem tanta sabedoria, aquele ser humano. Exatamente. A avaliação foi mais ele que me avaliou do que eu que avaliei ele. Porque ele tem tanta sabedoria de coisas assim que ele já passou, de como ele tá agora e tal, de como a empresa dele cresceu. Ele me contou a história toda. Isso é ensinamento. É verdade. Então, assim, eu vou ficar esperando sentado uma pessoa chegar e me dar um ensinamento. Não, eu pergunto, e tu fez o que pra isso? Como foi isso? Entendeu? Tem que ir atrás. Tá, não tem quem diga, mas tem 1 hora exata que a gente... 1 hora não. Mais de 1 hora que a gente conversou. Foi bom, não foi? Foi bom não, por mim a gente continua. Eu converso muito. Nós conversamos demais. Pronto, você gostaria de falar alguma coisa mais? Ele está aqui falando, se vocês estão escutando. Parabéns, meu amigo. Eu vou trazer um quadro diferente, tá? Colocar os homens sentados nessa cadeira para falar das mulheres. Entendesse? Tipo, botar eles para falarem do quanto é gratificante trabalhar com suas esposas, com suas parceiras. Mas sabe por quê? Porque a gente não sabe a realidade do como é que tá ali por trás. Porque, como você citou, eu imagino que seja um desafio. Porque você tá, do nada tem Sarinha. Sarinha é a filhinha dele, gente. Fofa. E tem Tice também. Do nada precisa. Ô Franklin, é porque tem que buscar Sarinha na escola. É todo dia. Ô Franklin, eu tô citando. É porque acabou. Você é dona de casa. Você é gestora também na sua casa. Exatamente. Né? Então, ô Franklin, é porque a gente tem que fazer a feira, amor. Acabou o sal. Acabar o sal de casa é punk, viu? E acontece, viu? Mas é tipo, então você conseguir, não é separar, mas ter a sabedoria de como falar. Porque dentro de casa, com certeza, tem o estresse da casa em si, sim, da responsabilidade. Mulher, a gente vai continuar conversando aqui. Não tem problema. E é uma coisa que também é outro desafio que a gente tem que seguir, mas que, pra mim, não valeria tanta pena se não fosse nós dois juntos. Isso. Entendeu? Porque ele começa a entender o meu ponto de vista e eu entendo o ponto de vista dele. Se ele estivesse em casa, eu estivesse trabalhando na empresa, e eu chegasse estressada, eu quisesse conversar, ele não ia entender o que eu tava falando, sabe? Então, pra mim, valeu muito a pena ele estar ali junto comigo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que saber diferenciar. Aí, às vezes, a gente chega e diz assim, vamos sair, mas não vamos falar da clínica hoje? A gente tem que se Consegue, obrigar. Tassi?
a gente tem que se obrigar. Aí, de vez em quando um dá beliscando o outro, cala a boca. Não fala. A gente prometeu que não ia falar. Ó, hoje mesmo, a gente combinou o quê, Fran? Diga o que foi que a gente... Não pode... Peraí. Não precisa dizer tudo. Eita, que eu ia perguntar se vocês, quando saíssem daqui, iam pra onde? Não, Jaque, não. Peraí. Não, quando eu falei do quesito de sair, é tipo se vocês iriam jantar em algum Sim. lugar, se eu poderia ir com vocês. Mas eu também tenho uma reunião, entende? Então, por isso que eu disse, não, Jaque, é nosso date. Então, Acertou, a gente também tem uma reunião hoje. nós dois. Só que é só eu e ela. Entendeu? Porque às vezes a gente se obriga a isso. A gente precisa se obrigar a isso. Os dias são muito estressantes, entendeu? Eu tenho 2 trabalhos e Tassiana tem... Eu digo que ela tem 2 trabalhos lá na clínica. Então, eu trabalho fora, já tá vendo daqui a 2 dias eu vou ter que ir para Petrolina. E aí era sexta-feira um dia que a gente poderia sair. Então, a gente tem que se obrigar a sair, a gente tem que se obrigar também a priorizar a família. A gente tem que se obrigar a viajar, a sair de Afogados um pouco, ou sair da região, para que a gente não só respire trabalho. Porque aquela região, para a gente, de Afogados, graças a Deus, é uma região muito boa. Sou nascido lá, Tassiana tá merecendo já também O título afogadense. o título de cidadão afogadense. Não, minha família é daqui de São José, mas eu nasci mesmo em Maceió. Alô, vereadores de Afogados aí, que esteja assistindo, Tassiana tá merecendo. Isso aí é mérito, viu? Isso é mérito dela, não é da gente, não. E como a gente também prioriza a família, também a gente prioriza o casamento. A gente poderia agora dizer, eu consigo trabalhar hoje com Tassiana sem estressar. A gente tem um decisor, certo? A gente não precisa mais discutir por objetivos. Ela tem um objetivo dela, eu tenho o meu, porém a cabeça é muito igual, a linha é muito reta, certo? Eu vou vir aqui, Faça uma declaração de amor. qualquer dia eu vou vir aqui, vão me chamar para fazer. E ele faz sempre, viu? Não Eu pode sempre dar... faço declaração para ela, porque são 19 anos juntos. 19 anos juntos. Eu nem sabia que eu tinha nem essa idade. E aí, Gente, já é 19 anos. e, eu- 19 e o, já. o pai dela prometeu ela para mim. Ô, Franco, não começa com essa tua... Ele começa a contar um monte de mentira. Não, mas é verdade. verdade tá ficando estranho, tá sendo só adaptada a voz. Não, mas muito obrigado aqui na Faça JQ. declaração de amor pra ela. Depois, outro dia. Ele é Mentira. vergonhoso, já, não faz isso. não. Tchau, gente. Obrigado. Ó, o que é que acontece, Amigo, já? obrigada, vice. Deus te abençoe. Admiro demais vocês. Amém. O que é que acontece? Entre a gente tem que ter cuidado pra gente não ser só sócio. Então a gente tem que se obrigar a ter alguns momentos assim. Então eu já disse, Franklin, me leva lá no podcast, depois vamos sair, vamos jantar, vamos Isso. ficar. E a gente chega mais tarde hoje em casa, já que a gente não tá na clínica, mas vamos tirar um momento nosso. Perfeito. E se a gente não fizer isso, a gente fica só sendo sócio. Entendeu? E aí uma das coisas que a gente tem que se policiar também, a gente tem que estar se policiando pra um monte de coisa. É essa sabedoria, né? De separar. E de querendo ou não, quando é pra falar sério, é pra falar sério. Quando é pra brincar, vocês dois têm que brincar. E quando é Isso. pra realmente viver, tem que viver. Isso. Porque eu acho que, na minha visão, eu sou solteira, mas eu tenho em primeiro lugar, né, Jesus na minha vida, Deus. Depois, realmente, eu com minha família, porque se não for eles, né, meus irmãos, minha sobrinha, e meu trabalho. Uhum. Porque se não for isso, a ordem vai ser muito inversa sempre. Isso. E a gente sempre vai acontecer aquilo de você estar com sua família e o estresse para resolver o pepino. O pepino vem toda hora, gente. Uhum. É só ter essa sabedoria para administrar. Isso. Né? Porque é difícil a gente aprender a ter, mas a gente vai aprendendo. Só vai aprendendo vivendo, Isso. né? Só vai aprendendo Exatamente. vivendo. Tá, se gostasse do papo. Muito. Mas assim, eu acho que foi enriquecedor para todas. Que Né? bom. Para mim, principalmente, porque você falou um negócio aí que foi resposta de oração minha. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai abandonar o nosso podcast e deixar sem aquela frase maravilhosa. Ai, Só meu que essa Deus, frase, era pra ter tá? pensado nisso em casa já. Não, sabe por quê? Porque dentro de tantas palavras, não sei se você percebeu, você falou a palavra encontrar 4 vezes. Não percebi. É porque, querendo ou não, como eu estou escutando, mas você falou 4 vezes. E eu fico muito feliz que essa palavra faça sentido durante todo o episódio, né? Por mais que seja citada uma ou outra vez, mas é muito bom quando a gente encontra um caminho. Uhum. Você encontrou o caminho de fazer a Alice crescer, você encontrou o caminho de fazer seu casamento fluir, é com ela. É que ele está filmando. Você encontrou um casamento, você encontrou um negócio de tudo fluir, da tua equipe, de você ser feliz.
Então, tudo isso é muito importante. E tem gente que está perdida com os negócios consolidados, com empresa grande, com tudo acontecendo, né? E tipo, e agora? Eu tenho que fazer tudo isso que essa menina colocou, né? Eu tenho que gerir, eu tenho que comprar um investimento alto. Começa com quem tem. Então, eu queria que você desse um conselho, né? Assim como você continua se encontrando, que todos os dias você se encontra um pouquinho, Isso. né? Para essas pessoas de como fazer esse encontro ser perpétuo na vida delas, permanentemente. E como gerir seu negócio de maneira mais leve. Uhum. Porque a gente falou de Tassi, não foi? No início. Foi. E hoje a gente fala de Litos, uma grande empresa, com Tassiana, que é responsável por ela, na frente dela, não só como responsável técnica e tal, mas que está gerindo ela com muita excelência. Uhum. Deixa eu te dizer, tu quer que eu olhe para cá ou para cá? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e fale para seus telespectadores. Ai, meu Deus, eu tô já com vergonha disso. E eu agora que eu me lembrei que da outra vez você fez a mesma coisa, era para ter pensado nisso em casa. Eita, olha. Vá, grávida dela. Como eu disse, Jaque, que eu me encontrei, que eu nem tinha percebido que eu tinha falado essas 4 vezes, mas eu não me encontrei de forma fácil. Eu demorei degrauzinho por degrauzinho até me encontrar. Então, como eu disse. Você falou que se encontrou quando você disse que viu uma live daquele pessoal. Isso. E eu me encontrei naquilo. Isso, eu me encontrei na gestão. Mas antes eu me procurava. Eu dizia, onde é que eu. Não tá bom, o que é que eu devo fazer? Então, ali me deu o start. Ali foi onde eu me encontrei. Às vezes alguém tá escutando aqui e vai se encontrar em algum detalhezinho do que eu falei. Nem sempre é na gestão. Nem sempre é cuidando de pessoas. Nem sempre é fazendo o que eu tô dizendo. Mas é importante você se encontrar onde você gosta. Você tem que trabalhar gostando do que você faz. Perfeita. Hoje, lá na clínica, o que é que eu faço? Tem área que eu não gosto. Já que sabe, eu não gosto da contabilidade. Mas tem Franklin. Mas eu deleguei para Franklin. Eu gosto de gerenciar pessoas. Eu gosto de cuidar das vendas. É a área que eu faço. Se me colocar para fazer uma área que eu não gosto, eu não vou ficar feliz ali. Então, você tem que se encontrar onde realmente você gosta e fazer o que você gosta. Não se encontrou ainda? Para e respira. E tenta. Tenta uma coisa. Não deu ainda? Vá para outra. Não deu ainda? Vá para outra. Tá na sua empresa. A sua empresa tá bem, você quer crescer? Você gosta daquilo? Sente ver as áreas. Vê onde você pode se doar mais. Vê onde você pode, de início, estudar mais para você fazer com que sua empresa evolua. Mas você tem que estar se encontrando ali dentro. Tô certa, Jaque? Corretíssimo. Então é isso. Eu acho que hoje eu sou muito feliz no que eu faço porque realmente eu me encontrei. E aí eu me encontrei unindo a odontologia que eu sempre quis com a parte de gestão que eu aprendi a gostar. É tão bom quando todo mundo que está aqui é muito gostoso quando eu recebo as pessoas. Mas é tão bom quando a gente conversa a mesma língua. Que bom. Por que é a mesma língua? Porque é isso que você colocou, sabe? De encontrar, de buscar, de aceitar que erra, de aceitar que tem que buscar a correção novamente daquela falha, de não colocar a responsabilidade no outro, se colocar a responsabilidade para você. É muito bom. Flui que a gente nem percebe. Que Deus te abençoe. Eu agradeço mais uma vez, viu, pela oportunidade. Obrigada. Que você venha para pedir a música no Fantástico. Combinado. Mas que venha para isso que Franklin colocou. Depois a gente vai ampliar a clínica. Ampliar? A gente vai ampliar a Não, clínica. vem mais 5. Vem mais 5 litos. Amém. Jesus Cristo me dê sabedoria para lidar com Franklin. E é isso, Jaque. Obrigada. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Gente, agora estamos encerrando, né? Foi lindo, de verdade. Dessa vez, com participação especial de Franklin. Mas é sempre um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, que os ensinamentos de Tassi entrem na sua cabeça. De maneira dura, muitas vezes, a gente coloca as palavras, mas a gente precisa ter esse empurrão. Esse empurrãozinho não, né? Esse empurrão mais forte para te impulsionar, né? Então, a gente está aqui nas segundas-feiras, de 15 em 15 dias, para poder estar mais próximo, você, mulher, e também homens que estão aí nos assistindo, tá? Um beijo, até o próximo episódio, se Deus permitir, eu sei que Ele quer. E continue aqui conosco, que a gente está aqui por você, tá? Até o próximo, vem nos encontrar.